como eu falei para você, tem muita o mundo, esse mundo aí do que a gente chama de sul global, que é África, Ásia, América Latina, a gente é muito místico. A gente tem muita coisa da local. Ele é muito parecido. América Latina, Ásia e África são muito parecidos nessa questão de histórias, de lendas, de crenças religioso, né? Muito, muito, muito. Então, se nós não trabalharmos nos primeiros passos com esse irmão nosso que está chegando, naturalmente ele vai ser um cristão sincrético. Esse é um dos grandes problemas hoje. Em todos os segmentos aí. As experiências que o cara teve antes, ele vai se adaptando ao evangelho. Sim. Pensa só. Vamos pegar no caso do muçulmano como exemplo, mas isso serve para qualquer outro lugar. No Islã, Deus é distante. Deus ele é só transcendente. Ele não é imanente. Ele não relaciona com o ser humano. Aquilo que foi para fazer foi escrito no Alcorão e segue isso, faz boas obras que lá na frente a gente vai pesar. Né? Salvação por obras. O que acontece na prática? Eu participei há 2 semanas atrás numa defesa de PhD, fui membro da banca de um egípcio, um pastor egípcio, que falou sobre um festival egípcio que está influenciando dentro da igreja. O que acontece? Se Deus ele é distante, eu tenho coisa para resolver aqui. Eu estou com um problema, eu preciso não sei o quê. O que eu vou buscar? O ser humano naturalmente vai buscar o quê? Vai buscar coisas ou seres poderosos. Alguém que dá um passo, alguma coisa mais palpável. Sim, mais palpável, que é a natureza humana. Então o que a gente vai fazer? Eu quero esse negócio aqui tem um poder de não sei do que. Então vou levar para casa e faz uma peregrinação. Lá tem um poço que a água tem poder não sei do que. Tem um homem lá que ele ora por você e ele pega um texto do Alcorão, escreve no papel, põe no copo, faz um chazinho de papel lá e fala para você beber. Compra esse patuá, compra o olho de Fátima, compra o olho de não sei do que, compra não sei o que. Então, as pessoas, naturalmente, eu preciso ter alguém presente na minha vida. Então, nessa parte do mundo que a gente está falando, nós somos muito assim. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente traz uma parte disso para dentro da gente. E fica em algum lugar ali. Em algum momento vai aflorar. Aí você vai ter... Né, eu brinco, quando eu falo sobre... Eu dou muita aula sobre essa questão, sobre sincretismo, e eu falo sobre a questão das religiões populares. Né? Eu falo para as pessoas, eu brinco, né? Porque geralmente a gente fala, não, nós... eu brinco, né? Beleza, criança com soluço, o que a gente faz? O pessoal um pouco mais velho sabe responder isso aí. Fala assim, você tem que soluço, a gente põe uma... Assusta, né? Tem várias coisas. Quando você ouve as pessoas de outros países também, é muito legal. E aí fala assim, aí alguns começam a rir. Eu falo, você pensou na lãzinha na testa, né? Porque tem uma prática que o pessoal põe, é muito comum na região nossa aqui, que as pessoas, minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso. Então pega uma lãzinha, põe na testa da criança e para o soluço. E aí uns falam que não, tem que ser vermelho. É muito engraçado. Pessoal, olha, isso é coisa... Onde a gente aprendeu isso? É coisa de interiorzão, a gente vê muito isso também. Aí você tá ali na igreja, mas você perdeu tal coisa, você engasgou com alguma coisa, São Brás. Né? Então é muito interessante isso. Então a gente tem isso também. E o que acontece? Quando a pessoa se converte, ela vem com essas questões. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente trabalhar o ser sobrenatural. Por quê? Porque o Cristo que nós acreditamos, ele é todo-poderoso, ele é acima de qualquer coisa dessa natureza. Da cobra que anda à noite, por isso que eu não saio à noite na rua. Se eu tô sentindo que eu tenho medo, eu vou olhar horóscopo, ou eu vou pedir para alguém me dar uma benzida. Em toda parte desse mundo tem os benzedores. Interessantes. Tem nomes diferentes. Na África negra muçulmana, por exemplo, tem lá os marabus. Então, se você gosta de alguém, você faz lá, paga um negócio para lá, ele vai fazer um trabalho. Então, no mundo todo a gente tem isso. Então, eu falo que nós temos que ser intencionais em trabalhar esse sobrenatural. O Cristo que chega em Gadara e chega com voadora. Ele chega... Então, essa cultura do medo do mundo espiritual, ela é muito comum no nosso dia a dia. As pessoas têm medo do... Esse dia eu estava conversando com um pastor... na região que ele cuida tem muito tráfico de droga e que os bandidos morrem de medo
de sair para um crime sem estar com o corpo fechado. Exatamente. Que eles gastam uma grana toda semana para fechar o corpo. Entendeu? Então tem lá a pessoa que sempre atrás do poder. Ou seja, é mais ou menos, a gente chama isso de cultura de medo e poder. Significa o seguinte: se eu tenho alguma coisa que eu não estou fazendo, se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho medo. Medo do invisível ou do visível invisível que vai me punir. E aí eu preciso o quê? Eu preciso de homens poderosos para ser intermediador desse mundo com outro mundo. É lamentável dizer isso, mas quando a gente olha para o nosso mundo evangélico, parte desse mundo evangélico se aproveita muito disso, assim. Né? É muito tem muito, assim. já trouxe muito, né? Então a gente olha muito parecido com esses comportamentos. Então você tem coisas... Eu não sou longe de mim de campanha, quem sou eu para dizer aqui? Mas você vê algumas coisas acontecendo, algumas campanhas, umas coisas... Puxa, tem alguma coisa que tá prometendo coisa e não entrega aquilo que prometeu. Né? Então eu acho que a gente tem a prosperidade não bíblica, por exemplo. Eu creio na prosperidade, mas a bíblica. Sim. Mas tem muita gente entrando num caminho de uma teologia de prosperidade aí que... É o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro pelo dinheiro, cara. Quer dizer... É uma ganância. Não sabe lidar. Exato. Então eu acho assim que... Mas é uma realidade. Eu acho que o discipulado é uma coisa que nós estamos... A gente está precisando repensar bastante. Isso que você está falando é muito interessante, porque você sabe disso, a gente crê muito nessa realidade de Efésios 4, dos 5 ministérios, né? Não como títulos, ô Jefferson, sabe? Mas na prática, na movimentação da igreja, porque eu acho que traz um equilíbrio para a igreja. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa falando assim, é porque eu sou evangelista, eu não tenho a responsabilidade. O pessoal estava falando hoje de uma pessoa que falou isso na internet. Porque eu sou evangelista, eu não tenho responsabilidade de cuidar, né? A gente vai continuar vendo aquele evangelho assim... Imagina numa empresa, né? Eu lembro, você chega no escritório, você chega lá na sua lanchonete, tá um monte de papel no chão, você pega... Gente, você chega pro chapeiro e fala, você passou aqui por cima e não catou? Não, olha, não catei porque não é minha função. Mas calma aí, nós somos uma empresa. Nós somos um corpo. Isso. Então, quando eu me isento da responsabilidade de cuidado, porque não é minha função, eu não entendo que o corpo é um organismo interligado, são engrenagens que trabalham em conjunto. Exatamente. Então, quando eu vejo um ministério evangelístico isolado, ele tem que estar contextualizado ao ministério pastoral, porque eu ganho, mas eu ganho não para soltar na rua, eu ganho para trazer para um lugar de cuidado, discipulado, treinamento e amadurecimento da estatura de Cristo. Então a gente trabalha em conjunto, não tem maior nem menor, apóstolo, né? Pastor, profeta, mestre, mas para quê? Para gerar o aperfeiçoamento dos santos e a estatura de Cristo. Não é um ministério manco, né? Exato. Tá faltando. Porque daí você vê que as coisas funcionam. Sim. É o caso do missionário, né, que era enviado de forma isolada, perdia completamente... Ainda viu? Assim, né? Infelizmente os números ainda não agradam muito, ainda falta muita conscientização na igreja para isso, né? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu percebi pelos países que você falou que você já caminhou, todos esses países estão listados nos top 10, top 20 aí dos países que mais perseguem cristãos, né? Então, o cara é o Rambo. Né? Nada, rapaz. É só mesmo, é só uma coisa que um dia eu vou tentar entender isso. Mas... E como que é, assim, essa questão? Você tem alguma história, alguma coisa, algum perrengue, assim, ou alguma coisa que você viu sobrenatural te salvando, né? Porque, né? Uma vez eu voltei, eu estava na China, nós voltamos da Malásia, e quando a gente entrou, acho que a Ana Júlia precisava ir no banheiro, e quando você entra na imigração, né, então a China é muito grande, então quando você vai no aeroporto da China, a imigração, são vários... Quando você chega ali para apresentar seu passaporte, não são 4, 5... É trocentos. É trocentos. Né? Então é o seguinte, aquela leva que chega, na hora já passa. Se você vai no banheiro, quando você volta, não tem mais ninguém. Entendeu? E foi o que aconteceu. Quando a gente voltou, a gente entrou lá nessa parte para apresentar a nossa entrada. Já tinha ido todo mundo. Todo mundo entrou. Não tem nenhum problema. Mas aí levantou o oficial. Atrás dessa turma tem um oficial, um oficial superior que fica atrás. Todo mundo responde para ele. Ele levantou... E ele falou em chinês, para ele, precisa questionar ele. Eu ouvi porque... Né? E nisso levantou uma mulher, uma oficial também, abaixo dela, mas acho que era um major, se não me engano. E ela chegou, muito educado,
Ela chegou pra mim e falou assim, na hora, assim, ela foi na minha direção, na nossa direção. Seus passaportes. Geralmente você chega no guichê, ali, eles fazem alguma perguntinha ou outra, carimba, não tem problema nenhum. Eles foram até você. Ela foi até... Eu achei interessante. Só que quando ela chegou pra mim, ela chegou e falou assim, Ping An. Ping An é a forma que os cristãos se cumprimentam. Ping An é paz. Eu achei que eu tinha entendido isso, eu achei que não tinha entendido. A gente fica meio nervoso na hora. É. E ela pegou nosso passaporte, foi lá, falou com o oficial e tal. Quando a gente chegou, ela entregou o passaporte, carimbou, ela mesmo carimbou. Que não é função dela, é função dos outros que ficam ali. Ela meio que foi na frente, meio te protegendo do oficial. Eu não sei quem é essa moça, eu não sei quem é ela. Eu não lembro dela de nenhuma igreja que eu tenho ido. Né? Assim, mas assim, na hora eu entendi que foi Deus. Acho que essas duas semanas atrás teve uma parada do governo chinês ter descoberto uma igreja. Né? E agora tá bem complicado. Matou todo mundo da igreja. Tá, negócio, tá. Mao Tse-tung, na época da Revolução Chinesa, o Mao Tse-tung ele tinha uma teoria. A teoria não, ele praticava mesmo. Ele dizia o seguinte, que nós podemos ter cristianismo, nós podemos ter tudo aqui, mas tudo chinês. Não queremos nada de fora. Foi quando os missionários foram expulsos, tal. Depois entrou outros governos. O governo, quando eu estava na China, ainda estava perigoso tudo, mas ainda o povo estava fazendo vista grossa. Aí agora com o Xi Jinping, que é o novo presidente, e ele agora voltou com as mesmas ideias. Hoje está mais pesado. Muito mais. Está muito mais. Só para você ter uma ideia, todo mundo saiu. Os missionários, todo mundo saiu. Tá muito difícil permanecer lá. Eu tenho amigos que estão lá, claro, mas assim, a maioria saiu. O que aconteceu? Nos governos anteriores, você tem, como o Cristiano falou, você tem a igreja doméstica, que a maior parte dos cristãos frequentam nas casas. E você tem a igreja oficial. Poucos cristãos, porque aqui tem pouco, aqui tem muito. Na igreja oficial, eles controlam tudo. A palavra que vai ser pregada. Tudo, o que vai ser pregado, tem todo o controle. Então existe uma igreja cristã lá. Tem seminário. Tem seminário teológico. Tem gente do governo lá dentro, o que vai ser pregado tem que ser controlado. E o nome de todos os membros da igreja, por exemplo, no Tibete é o budismo tibetano. O lama tibetano vem de Pequim. Nada com o Dalai Lama. O Dalai Lama foi expulso da China porque ele queria uma independência para o Tibete. Então agora eles têm medo do Tibete. Porque o subsolo tibetano é um dos mais ricos do mundo. Então, quando tem que mandar algum líder para lá, eles mandam um líder já indicado pelo governo, do seminário de Pequim. Seminário tibetano. Eu visitei esse seminário lá tibetano. Então, quando precisamos substituir, é para lá. Então, você tem todo um controle. Né? E só que a igreja, o que acontece? Você tem a igreja doméstica e a igreja oficial. Nos últimos anos, nasceu uma outra igreja. Uma igreja que ela é não oficial, com prédios como se fosse oficial. E durante muitos anos, reuniões em Pequim com 300, 400, 500 pessoas. O pessoal é mais afrontoso. E o povo fazendo vista grossa, porque o cristianismo cresce absurdamente na China. E não adianta querer segurar a igreja, não dá para você segurar ela. Quando tem perseguição, parece que o negócio... Quanto mais perseguido, mais cresce. Tanto que tem alguns chineses falam que pede para a gente nunca orar para acabar a perseguição. Eles têm medo de afrouxar o negócio e todo mundo dizer que é evangélico, cristão. Isso está acontecendo em alguns locais, né? Não sei dizer onde, né? Mas assim, tudo é liberdade, né? E a gente exagera, parece que a gente não sabe lidar com liberdade, né? Da perseguição cristã do romano era assim, né? A galera soltavam os cristãos naquelas arenas, aí abriam para os leões. Quem ia assistir se convertia, porque falava, esse cara tá dando a vida dele com tanta convicção na arena, tipo assim, se não fosse de verdade aquilo, ele levantava e ia embora, né? Falava, não, tô brincando. E a igreja, e essa igreja chinesa, que é a terceira igreja que eu falei para você, quando o governo abriu os olhos e entrou esse novo presidente, ele foi atrás de todas as igrejas. Tem licença? Não, então destrói. Então as fotos que a gente vê, as imagens... É isso que eu ia te perguntar, as fotos são as igrejas quebrando... Sim, são igrejas que não quiseram se tornar oficial, elas eram não oficial, mas estavam funcionando com prédio próprio e tal. Então no interior aconteceu muito isso. Então aí o governo chegou e deu um basta.